Projeto Papo Amigo, chave Pix programa papoamigo@gmail.com. Saulo Tadeu Apes, agora você pode ajudar o nosso trabalho a prosperar. Faça qualquer contribuição e seja feliz. Apresentação: Saulo Tadeu Apes. Que maravilha. Tô vendo aqui uma foto aqui no Skype. Ontem duas jovens agora no Espírito Santo. O Espírito Santo viajou para o Espírito Santo e foi ficar do lado da nossa amiga Mônica Mota e Paula Baez, a dupla dinâmica agora aqui, ó. Tô vendo aqui. Olha que maravilha, gente, que maravilha. 20 horas e 1 minuto, Papo Amigo, informação, conexão, começa agora. 20 horas e 1 minuto. E hoje a gente está aqui com o pessoal no Skype, tá a nossa amiga Paula Baez, tá a nossa amiga Mônica Mota, e nós estamos aqui também com a nossa grande amiga, a Cristina. Boa noite, Cristina, tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô vendo aqui, o pessoal já tá me mandando mensagem aqui. A Paula já me mandou uma foto aqui. Tô vendo aqui direitinho. Cíntia? É Cíntia? Não, eu tô falando errado o teu nome. É Cíntia? Jéssica. Por que eu chamo a Jéssica de Cíntia, meu? Caramba! Jéssica, boa noite. A Vitória hoje não veio, né? A Vitória não veio hoje, né? Não? Ela te ensinou a entrada aqui do Papo Amigo? Ela te ensinou? Então, atenção, vai! E hoje, pela primeira vez, a dupla dinâmica que está no Espírito Santo, que mandou vir pra cá sua grande amiga Cristina Vieira, com vocês, que rufe os tambores, Paula Baez, Mônica Mota e Cristina Vieira. Ei! Que maravilha, E a Paula rindo, né? Você começa a rir, Paula. Eu me perco aqui. Começa a rir também, caramba. Boa noite, Paula. Boa noite, Mônica. Tudo bem com você? Muito boa noite, ouvintes do Papo Amigo. Muito boa noite, meu amigo querido. Tá distante hoje, né, Saulo? Mas ó, meu coração tá aí pertinho. Sim. A amizade não tem distância. Isso eu falo sempre, a amizade não tem distância. Pois é, tô aqui, decidi vir para cá, para o Espírito Santo, para estar perto da minha parceira, amiga, querida. Sim. E, claro, a Cris, nesse momento que a gente está trazendo sobre propósito, empreendedorismo, não poderia faltar nesse mês. Sim. Mônica, o palco é seu, amiga. Boa noite, ouvintes do Papo Amigo. Boa noite, Cris. Boa noite, Saulo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, para a gente trazer muita informação, falar sobre propósito, né, e falar sobre o Projeto Anjos e o quanto a gente pode estar contribuindo aí com o nosso trabalho para transformar vidas por onde a gente passa. Olha que legal, a gente tá desenvolvendo alguns projetos aqui no Papo Amigo, que são ações comerciais de mãos dadas com ações sociais, porque você gerando negócios, você consegue gerar renda, você consegue gerar impostos e consegue gerar qualidade de vida e postos de trabalho. Então é muito importante. E a Paula e a Mônica sugeriram que a gente trouxesse, no caso, a Cristina para vir falar sobre uma empresa que ela desenvolve um projeto. É isso, Cristina? É isso? Como é que Exato. É? Boa noite. Fica perto do microfone, senão eu apanho não é Cíntia. Não é, por que eu estou te chamando de você de Cíntia? Jéssica, até ela já decoraram, eu não. Eu vou pegar um papel aqui, vou anotar, porque senão eu acabo esquecendo de novo. Eu vou chamar ela de Cíntia de novo, até anotar no papel. Então, pode falar, Cristina, fica à vontade. Boa noite, minhas amigas. Obrigada por estar aqui. Noite. Sim, até a propósito, Saulo, trouxe um presente, né? Aqui, ó. Tô recebendo um presente aqui da Mary Kay. É um dos nossos carros-chefes, que é um kit mãos de seda maravilhoso. Mãos, pés, joelhos e cotovelos. Esse presente é pra mim? Claro! Uma surpresa!
É mentira, tá, gente? A gente já sabia. Os bastidores, a gente já viu lá. Vocês estavam conversando 30 minutos? Pode falar, Paula. Oi? Vocês estavam há 30 minutos conversando? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Na realidade foi mais um monólogo. Porque eu falo que não escuto. Como é que abre aqui o pacote, Cristina? Por favor, fica à vontade aí. Vamos lá, né? Vamos lá, atenção, atenção. Eu faço parte dessa empresa maravilhosa, Mary Kay. Que num momento muito delicado da minha vida, que eu tive que recomeçar, reestruturar. Sim. Foi uma empresa que eu fui em busca, né? Sim. De entender quais eram os propósitos, quais eram os valores, qual era a filosofia. Olha que legal, gente. É olha o que te mão de ensina, gente. Olha, só colocar as mãozinhas, pezinhos, joelho, cotovelo, ó, tudo na seda. Não, e você sabe que eu adoro produtos para as mãos. Eu adoro. Eu acho assim fantástico. Os pés também? Isso, aqui é o extra emoliente, né? Então vamos abrir. Pode abrir, lá. fica à vontade aqui. Esse produto todo mundo merece ter, tá, Pode gente? abrir. Pode falar, não tem problema não. Ó, não vou falar, não. até porque faz parte do propósito, né? Não é sobre Claro. vender um produto. Claro. Sobre o que ele pode impactar, o que ele pode melhorar no seu dia a dia, na sua rotina, tá? Sim. Esse aqui é o extra emoliente, é um produto incrível, né? Que ele devolve a barreira natural, pele muito sequinha, mãos, pés, joelhos e cotovelos. Por que no kit, né, ele vem como primeiro? Porque justamente para criar essa barreira para que você possa esfoliar, retirar as células mortas. Sabe pezinho que às vezes enrosca no Sei como é que é. Você sabia porque você não vai saber mais. Ó, você vai sabe que acontece assim, para quem tá ouvindo no FM, no AM, no aplicativo, então quem não está assistindo no YouTube e no Facebook, a Cristina está mostrando alguns produtos aqui. Esse produto aqui é para as mãos e para os pés. Creme mãos, extra, pés, joelhos e cotovelos. emoliente, olha aqui, e cotovelo também, né? Para quem tem dor de cotovelo também, né? Também. E aí no dia do kit, né, de usabilidade do kit, você passa o extra emoliente para criar a proteção nessas 4, né, extremidades. Vem com esfoliante, ou seja, chá branco e cítrico, sabe aquele momento spa? Relaxante, né? Chegou do trabalho, ou então fez alguma atividade que exigiu mais das mãozinhas, dos pés. Também. É aquele momento gostoso de você proporcionar. Mãos, pés e cotovelos. Isso. Olha que maravilha. Aí você faz a esfoliação. Passou a extra emoliente, faz a esfoliação, lava. Sua mão já vai ficar uma seda. Você vai achar que parou por ali, né? Sim. Aí você vem com hidratante para finalizar fechando, né? Tudo. E esses produtos são unissex, tanto para o homem como para a mulher, né? Eu acho importante. Você sabe que tem certos produtos e certos mercados que eu acho que tem um apelo diferente. Por exemplo, tá aqui nós estamos falando da Mary Kay. Preciso treinar aqui o Mary Kay. Meu marido falava que era Maricai. Maricai, né? Mary Kay. Agora ele parou. Agora é Mary Kay. O que acontece assim, esses produtos, eles de uma certa forma mexem com o seu lado emocional, com a sua autoestima. Então não é só o produto em si, mas também é um exercício com a inteligência emocional, que a Mônica e a Paula dominam bastante, não é isso? Na verdade, assim, vamos lá. Por favor. Paulo, dando o andamento, por que a Cris está aí? Sim. Assim, não é um produto que a gente está falando. Certo. A gente está trazendo, tudo bem, a Cris, ela trouxe um produto, é uma marca conhecida. Mas, da mesma forma que a gente trouxe o Silvio Rezende para falar sobre a transformação, às vezes, que é necessário o externo para o interno, a Cris, além de ela falar sobre os produtos da Mary Kay, que ela fala brilhantemente, você viu que ela é assim, sai com natureza, com sensibilidade, realmente da atração da necessidade do cliente. O papel da Cris é muito maior, porque o papel da Cris é desenvolver novos empreendedores. Ou seja, quando a gente fala de Mary Kay, desculpa, tá, Cris? De Natura, Avon, entre outros produtos que as pessoas, às vezes, elas não sabem onde ir, para onde se direcionar. E eu quero trazer até um pouquinho da história do G10, que a gente falou na semana passada, do empreendedorismo social, lá do Paraisópolis. Exatamente por quê? Porque às vezes tem mulheres que elas, vou falar de algumas questões que passam pelos nossos atendimentos, relacionamentos tóxicos, pessoas que às vezes não conseguem sair de um relacionamento porque tem medo de não conseguir se sustentar sozinha. E a Cris, dentro do processo dela, que ela se autodesenvolveu, que ela se autoliderou, que ela entrou no autoconhecimento dela, ela conseguiu se transformar numa empreendedora dentro do processo da Mary Kay
E hoje ela ajuda pessoas a serem líderes também nessa autoliderança, nesse autodesenvolvimento. Por isso que eu pedi para a Cris vir nesse mês que a gente está falando sobre propósito de vida, porque o propósito dela não é vender um produto, o propósito dela é transformar com que essas mulheres, essas pessoas, ou da diversidade, ou homens que precisam estar se realizando como profissionais, através de um produto que a Mary Kay dá todo o processo, o suporte para eles. Então, Cris, dentro dessa linguagem, eu queria até que você contasse um pouquinho de você, como foi o seu processo inicial na Mary Kay, para todo mundo entender por que desse propósito. Bom, eu comecei a trabalhar aos 15 anos, né? Eu falo assim que tinha muitas crenças, muitas limitações por situações abusivas que passei quando criança. Então eu cresci achando que aquela história que você estava falando antes do receber, né? Que eu não tinha o mérito de receber. Quando alguém me dava algo, eu era aquela pessoa que falava assim, não, mas não precisa. Sendo que às vezes eu precisava, mas eu falava, não precisa. Sim. Porque eu não me sentia merecedora por coisas que passei quando criança. Então, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu já comecei com aquela visão assim, né? Eu vou trabalhar por trabalhar, eu vou trabalhar para fazer a diferença, né? Aquela questão de olhar além do que o trabalho estava me proporcionando. Tanto que eu entrei, resumindo, como caixa, no final fiquei 4 anos, aprendi muita coisa, sou muito grata. Depois eu fui administrar uma rede de lojas e sempre com esse pensamento, né? Eu falava assim, mas o que eu posso impactar? O que eu posso mudar? Trabalhar, todos nós temos que trabalhar. Mas qual que é o meu propósito de acordar todo dia? É só ir lá no automático, cumprir a minha carga horária e voltar para casa por causa do dinheiro que está vindo para mim, pela troca, né, do tempo pelo dinheiro? Aí eu tive depois de administrar uma rede de lojas, com 3 lojas, comecei a me questionar também novamente, porque eu falava assim, sou muito grata, né, ao meu ex-patrão da rede de lojas, mas comecei a me questionar de novo, porque eu falei assim, bom, meu ciclo novamente fechou, né? Não faz mais sentido eu continuar aqui. E não era nem pelos aprendizados, porque eu acho que a gente aprende constantemente, se a gente se permitir, né? Tá vivo, claro. Acordou, respirou, tá aprendendo. Aí, meados ali mais ou menos de 2007, eu já tinha tentado engravidar várias vezes, né? Sou aquela mulher que passou por 5 médicos diferentes, cada um deu diagnóstico, como te falou, você não vai ter filho, ponto. Contrariando tudo, né? Eu falo contrariando a ciência, eu tive o Pietro, primeiramente, mas antes dele eu já tinha perdido uma gestação. E aí, quando o Pietro veio, eu comecei a me questionar novamente. Falei, calma aí, pedi tanto a Deus ter filhos, tenho o meu filho, ele fica 12 horas numa escolinha para eu desenvolver o sonho de alguém, sendo que o meu filho ficou 12 horas. E aí eu comecei a me questionar novamente no ciclo. Eu falei, bom, acho que agora, para facilitar, eu vou sair da rede de lojas, que eu era muito grata por toda, né, autonomia e aprendizados que me deram. Eu falei, agora eu vou ter a minha loja própria, que eu vou trabalhar menos, né, na minha loja própria. Sim. Doce ilusão. Na minha loja própria eu trabalhava 15, 16 horas. Meu filho às vezes ficava no fundo da loja, pequenininho. E aí eu comecei a me questionar de novo. E aí nesse meio tempo, não estou falando de religião, Deus age de formas muito sutis. Sim, a gente só precisa estar com o olhinho aberto. Sim. Chegou uma moça muito bonita, eu vivia de coque, sapato mais confortável possível, porque assim, minha demanda era muito grande. Eu falava, por que eu vou ficar me arrumando se eu ajudo a limpar chão, ajudo a arrumar a geladeira, né? Atendo no balcão. Quantas vezes as pessoas chegavam e falavam, quem é o gerente da loja? Eu lá tirando lixo. O pessoal me olhava assim dos pés à cabeça, sabe, com aquele ar assim, quem é o gerente? Eu falava, pois não, pode falar. Eu nunca falava assim, eu sou a dona da loja. Eu falava, pois não, posso lhe ajudar? Ah, é você? Então eu já via o desdenho, porque assim, você é muito julgado pela aparência. Sim. Resumindo, começou a vir uma moça na loja, muito bonita, ela entrava, né, assim, muito arrumada, tal. Começou tomando café e eu vi que ela me observava. Aí um dia ela chegou para mim e falou, você não é a esposa da Mary Kay? Falei, não conheço. Ela, não, mas é uma multinacional. Eu falei, não conheço. Ela, você não se importaria, né, de ir numa reunião? Eu falei, moça, não tenho tempo nem para respirar. Tenho um filho pequeno, trabalho, uma demanda absurda, domingo a domingo. Falo, não. Mas que produto você usa para pele? Aí eu brinquei com ela, falei, eu tomo banho, já lavo bem o rosto. Falei, já é o cuidado que eu tenho. Só que daí, novamente, Deus agiu de uma forma, né? Eu tinha a loja, fiquei com ela 6 anos, mas na verdade ela não era minha. Ela era minha porque eu pagava aluguel, né? Sim. Mas caso contrário, ela não era um negócio que eu podia, assim, né, criar. Você estava apaixonada. Exato. Aí quando acabou a paixão, acabou o negócio. E aí nesse meio tempo eu criei a Cris Style, por isso que é no Instagram, com novamente o propósito, né, de
poxa, eu não quero vender só um sapato, né? Porque eu queria Cristal para sapatos, porque as mulheres entravam na loja de conveniência com salto desse tamanho e falavam assim, não tem um chinelinho? Aí, novamente, o propósito, né? Eu poderia muito bem não ter ligado. Não era sobre o dinheiro, Saulo. É claro que eu preciso de dinheiro. Sim, o dinheiro que paga minhas claro, coisas, que me claro, proporciona claro. melhorias Dinheiro na minha vida e dos meus dinheiro filhos. Dinheiro é bom, dinheiro é amor, claro, com Exato. certeza. Mas eu pensava, poxa, né? Ó, algo diferente, posso proporcionar um momento para essa pessoa. Imagina ela passar o dia todo com um saldo desse tamanho, porque é uma exigência da empresa e tal. Aí criei a Cris Style, mas aí o bichinho começou a cutucar de novo, né? Eu falei, bom, eu sinto que o meu ciclo fechou de novo, né? Eu sinto que o meu ciclo fechou de novo, agora o que eu poderia fazer? A minha equipe, que eu tinha na loja, até hoje são amigos, porque, como eu sempre dividi isso com eles, eu falava assim, aqui vocês não são os colaboradores, vocês são a parte integrante do processo para lhe dar o resultado, porque não basta ter ideia se vocês não executarem, não basta ter ideia se vocês não acreditarem no meu sonho, que também é o sonho de vocês, porque se a empresa prosperar, vocês prosperam juntos. Cris, eu posso te interromper só um pouquinho? É assim, olha como é bacana o que a Cris trouxe agora para a gente. Eu falo muito da comunicação, de você saber ouvir. E ela entendeu todos os encerramentos do ciclo dela. E é a conversa que nós temos conosco mesmo. Eu gosto de trazer os casos reais, porque dentro da história de cada um, a gente começa a pontuar exatamente o que é a autoliderança e o autoconhecimento. E dentro do processo da Cris, ela entrou no processo de eu não sei se eu sou merecedora, e depois ela entendeu que ela era, através do quê? Do ambiente externo, da experiência, talvez de uma liderança que pôde passar para ela o quanto ela poderia crescer. Ela acreditou, então às vezes a gente precisa de alguém do externo, que é uma sementinha que vai ser plantada, para que a gente entenda o nosso processo. E automaticamente ela passou isso para os colaboradores dela. No momento que ela fala, olha, vocês não são colaboradores, vocês fazem parte deste jogo, fazem parte desse time, é onde a gente fala que é o líder que sabe ouvir. E é a melhor comunicação para você transformar novos líderes. Perfeito. Sim, isso é muito importante, até porque a gente só leva as pessoas até onde a gente conseguiu chegar. Por isso que é importante a gente estar em constante transformação, em constante revisão do nosso momento, de olhar para o que você está fazendo, se está fazendo sentido nesse momento, porque até aqui fez. Mas muitas coisas estão acontecendo. E pensei quantas mudanças a gente está sujeito, quantas mudanças estão acontecendo no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, e a gente revisa isso todos os dias. As equipes, as pessoas precisam estar preparadas, porque hoje a gente vem com uma linguagem, amanhã ou mais tarde, no mesmo dia, o nosso líder, o nosso gestor, ou um colega, ou um seu par, ou no mesmo negócio, se você consegue conceber que existe uma mudança tecnológica, existe uma mudança de linguagem de mercado, existe uma mudança de postura requerida que pede que a gente revise os nossos comportamentos, revise a nossa comunicação, revise a forma da gente interagir com as pessoas. Exatamente. Olha que loucura, você sabe que vocês estão me lembrando um comercial antigo de um canal chamado MTV. Tinha o MTV no Brasil. Nossa, canal aberto, era canal aberto. E tinha um comercial que eu vi poucas vezes naquele canal, que era o seguinte, era um rapaz trabalhando num zoológico, ele fazia a limpeza das jaulas dos animais. Então ele removia todos os detritos, as comidas estragadas, as fezes e tudo mais. E colocava num carrinho, e todo mundo olhando ali, ele trabalhando ali no suor e tal. E o cara fazendo de boa. Aí o que ele fez? Pegava o dinheiro e tal, ia para casa, juntou uma grana, aí ele foi, comprou uma guitarra e foi realizar o sonho dele. Então assim, às vezes você é obrigado a fazer o que você não quer para conquistar aquilo que você quer. É um preço. Você falou a linguagem que nós usamos na autoliderança. Não é muitas vezes. Normalmente, nós fazemos o que não desejamos para chegar no que nós desejamos. Papo Amigo, informação e conexão. Hoje nós estamos com a nossa grande amiga Paula Baez e Mônica Mota. Estão aqui no Espírito Santo. Espírito Santo, não é isso? Estão no Espírito Santo. Elas estão juntas pelo não é isso? É Espírito Santo? Espírito Santo, é isso? É isso, né?
É porque eu sempre Acertou! eu falava Santa Catarina, né? Eu falava uma coisa assim. Né? Santa Catarina, Espírito Santo, é tudo santo, gente. Então tudo bem. Não. Um tá tá bom. embaixo, outro tá em cima. Não vem Tá não, bom, tá Saulo. bom. Não, então, Espírito Santo, Ó. amém. Pronto. Então tá a Paula e a Mônica. Ô, Paula, você passeou hoje, aí eu já chegou, já foi trabalhando, que também você não para Trabalhei. também, né? Trabalhei hoje o dia inteiro, estou trabalhando Meu Deus do céu. agora. E tem uma novidade, hein? Por favor. Eu quero que a Cris continue aí com o propósito dela, mas assim, temos uma novidade. Sexta-feira, eu e Mônica Mota estaremos aqui no shopping Montserrat, na Serra. Montserrat da Serra, Sim. fazendo uma palestra para os empreendedores dentro do cinema. Que horas? Que horas? Vai ser às 8 horas da manhã, somente para os empreendedores daqui do shopping mesmo. Que maravilha, que maravilha. Você sabe que essa coisa de você usar o Skype, de repente, se vocês tiverem algum assunto interessante à noite, às 20 horas, na hora do Papo Amigo, liga o Skype no celular e só, estamos aqui, estamos fazendo aqui uma panorâmica aqui. Já fiz muito isso e funciona, fica legal pra caramba, viu? A gente joga aqui. A gente tá pensando em fazer algumas coisas aqui, mas hoje foi o dia de colocar a casa em ordem. Sim, então, sim, estamos o dia inteiro, cada uma numa tarefa, cada uma no movimento. Mas foi Pegando bem esse bacana. gancho, essa expressão que eu acho muito interessante, eu acho muito agradável, colocar a casa em ordem, eu acho muito interessante essa expressão, ela serve para uma série de situações na vida. Na visão de vocês, que são empreendedoras, são 3 mulheres empreendedoras, a Mônica Mota, a Cristina, a Paula, vocês são 3 mulheres empreendedoras, como é que vocês encaram esse conceito de colocar a casa em ordem quando se fala de um negócio, de uma empresa? Qual que é o primeiro passo na visão de vocês? Quem quer começar a falar? Eu vou pedir para a Cris, antes da gente responder essa questão, Sim. Cris, chega no momento que você chegou na Mary Kay e que você teve a sua transformação e o ponto de você trazer isso, porque entra na questão da casa em ordem. Sim. Importante. Exatamente. Muito sábio o que a Paula falou agora, porque assim, quando eu decidi me desfazer da minha loja de conveniência, é porque eu sentia que eu tinha vivido tudo que eu podia e tinha colaborado, né, com a minha equipe. E quando 2013 para 2014, isso, eu tenho o hábito, né, na hora da virada do ano, fazer uma oração, né, porque eu acredito muito que existe, né, coisas além da nossa explicação. Claro. E eu falei para Deus, eu fiz um questionamento, falei, olha, eu sinto que eu não estou mais feliz fazendo o que eu faço, não tem mais sentido para mim. Então, assim, me dá uma orientação, porque ao mesmo tempo que não faz mais sentido, eu estou meio sentido, meio perdida, né? Porque desde os 15, no mesmo ramo, tive muitas conquistas e nessas conquistas levei muita gente comigo, aprendi muito com as pessoas que se permitiram, né, me ensinar. E aí quando eu abri a Bíblia, dizia mais ou menos assim, né, que do renovo, né, do transformar. Eu falei, bom, Deus respondeu, né, agora precisa eu tomar jeito e ver, né, o que eu vou fazer. Eu sei o que eu não quero mais. Sim. E o que eu quero de novo? Aí eu cheguei no meu marido e falei assim, ia fazer 6 anos, naquele ano eu ia renovar o contrato da loja. Falei, eu não vou mais continuar com a loja não faz mais sentido. Imagina, ele trabalha desde os 12 anos com a família, ele nunca trabalhou em outro ramo, e de repente ele veio falando assim, simples, acordei, decidi que vou mudar. Acabou, aí ele né? olhou, tem certeza? Eu falei, tenho, não faz mais sentido. Resumindo, me desfiz da loja em novembro, quando seria a renovação, cheguei na minha equipe, falei, olha, por tal motivo, mas já estou avisando com antecedência para que vocês possam ir se organizando, né, vendo outros caminhos. Infelizmente não tem como levar ninguém comigo, porque eu não sei ainda o que eu vou fazer. Sim. Eu falei assim, então estou liberando vocês. Quando, nesse meio tempo, em junho, eu descobri que estava grávida novamente. E assim, de 5 gestações, eu já tinha perdido 2, então, ou seja, a Giovana foi a 4ª gestação. Foi como se aquilo reafirmasse o sentimento que eu estava tendo. Se não Certo. faz mais sentido e está vindo um renovo, é porque algo é para ser mudado, tem algo maior do que eu estou enxergando. Sim. E aí vinha essa moça na loja, falava da Mary Kay, eu sempre não. Só que nesse meio tempo, meu filho estudava ali numa escola em Santo Amaro, e eu conheci uma pessoa, e ela falou com muito carinho da Mary Kay. Ela até falou que trabalhava com tecnologia, tudo, e que ela tinha feito a transição. Daí eu falei, né, poxa, tá vendo? Ela teve coragem, né, de mudar de algo que ela dominava para algo completamente diferente. Sim. Eu falei, eu sou do ramo de comida, né? Sim. Resumo de tudo isso.
Saí, fechei minha loja, fui ficar com a Cris Style, fiquei um tempo até a Giovana nascer. Só que daí eu comecei com a inquietação de novo. Aí eu vi meu marido passando algumas situações na família dele, e ele trabalha com a família. Eu falei, bom, né, eu já contribuí com tanta gente, porque eu acho assim, Saulo, Paulo e Mônica, crítico tem uns montes, que é o que você perguntou aí, né, de por onde começar. Crítico tem demais. Mas para incentivar e mostrar o caminho, infelizmente ainda são poucos. E eu espero que isso mude, essa porcentagem, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Porque assim, essa história que, crítico te impulsiona. Opa, crítico pode te derrubar de vez. Porque se for uma crítica construtiva com amor, carinho e orientação, ok. Agora, quando é uma crítica para não querer te ver melhor do que a pessoa... Sim. É complicado. Eu sei que daí quando eu vi o meu marido passando certas situações no trabalho dele, isso já estava em 2016... Eu peguei e falei assim, bom, né, eu poderia ir lá contribuir com ele, né, pode ser que o que está desalinhado em algumas situações. Aí eu fui trabalhar contra a vontade dele, ainda não tinha noção da Mary Kay, para dizer que não conhecia a Mary Kay, eu conhecia o demaquilante, conhecia o kit lápis de seda e um produto para a área dos olhos. Eram os únicos 3 produtos que eu conhecia, porque foi uma fase da minha vida que eu estava trabalhando igual uma workaholic e eu me esqueci de mim, eu vivia de coque. Imagino. Eu tinha muita preocupação com os outros de incentivar, mas eu esqueci de mim, literalmente. Porque eu achava assim, ninguém vai me julgar pelo externo, vai me julgar pelo que eu saí da minha boca, né? Sim. Aí, nesse meio tempo, fui trabalhar com o marido, contra a vontade dele, tanto que eu chegava para trabalhar, ele tá escutando, ele nem olhava para mim, ele ficou uma semana sem falar comigo, daí eu falava, não, mas eu sinto que o meu propósito aqui, assim, é uma coisa que era maior, porque eu vi aquela loja, né, uma loja que tinha 15 colaboradores, de repente só ele mais um, e eu olhava para a loja e falava assim, era desesperador, porque eu falava assim, meu Deus, eu sei que o meu propósito é continuar, eu sei que o meu propósito é incentivar, eu sei que o meu propósito é tirar muitas pessoas da onde eu já estive, mas e ele? Será que ele vai conseguir recomeçar? E aí fui trabalhar com ele, né, sem remuneração, consciente disso, ok? Aí no primeiro ano a gente fez vários feitos, né, com essa questão de trazer as pessoas, nunca trazia pessoas parecidas comigo, porque eu falava, se eu tenho um propósito, não posso trazer todo mundo igualzinho, só vai ter do mesmo, mais do mesmo. Mais do mesmo, isso atrapalha, atrapalha. Eu tenho que trazer pessoas com perfis que venham agregar, né? E aí até fazia teste de quadrantes, Paula, com as pessoas em Mônica, porque eu falava assim, né, eu sou analítica. E aí eu falava, eu não posso trazer todo mundo analítico, porque senão, né, vai pegar faísca. E aí, né, imagina todo mundo analítico juntinho, né? E aí comecei a fazer os quadrantes, via quem tinha essa parte, né, de habilidade com papéis, quem tinha habilidade com falar com o público, quem tinha habilidade para escrever, enfim. Tivemos vários feitos durante o ano de 2016. E aí eu cheguei em março de 2016, isso, 2017 também. Então, ou seja, o propósito foi crescendo, a intenção de querer fazer dar certo foi crescendo. E todos enxergavam a intenção, que não era sobre dinheiro, era sobre, sim, fazer o transformar com a melhor entrega. Até na época o meu marido me criticava, porque ele falou assim, você dá muita atenção para os clientes pelo WhatsApp. Eu falava, Igor, o cliente é o nosso coração da empresa. Não adianta você ter o produto, não adianta você ter a entrega se você não tem a melhor entrega humana. O computador ele vai contribuir, ele é a ferramenta, mas ele precisa de alguém hábil para controlar essa ferramenta. Por mais ferramentas que você tenha, o contato humano ele é essencial, nunca vai acabar. Isso sinto muito, por mais... Vamos só trazer um pouquinho aqui, do que a Cris está falando. Uma das coisas que a gente sempre bate no autoconhecimento é eu sei o que eu não quero. Quando você fala eu sei que eu não quero, você já tem 50% do passo dado. Para você ir alinhando o que você quer no empreendedorismo, é com a experiência, é com o investimento, é você entendendo que você não é especialista em tudo. E aí você vai contratando pessoas que têm habilidade com aquilo. Eu até marquei aqui, Cris, para não perder, porque, né, o assunto está bem interessante. E quando a gente fala de propósito, que é o que a Cris está trazendo, quando a gente fala de medos e desejos. Muitas vezes a gente tem medo, claro, todos nós temos medos de investir, só que a gente tem que colocar o desejo maior que o medo. E é isso que a Cris fez. O meu desejo era maior, o meu propósito era maior, porque eu queria entender que esse ciclo era para a família crescer. Então é quando você pensa não somente no seu eu, mas na construção dos valores, que é o que a gente também sempre fala aqui. Os primeiros passos são
a necessidade, os valores, e aí você vai entendendo o que você não quer, o que você quer, entendendo que você não é especialista em tudo, então você não precisa abraçar tudo, você vai contratando pessoas para ser especialista, porque você já tem uma habilidade. Sim. Então você não precisa que alguém assuma a sua habilidade, você precisa que alguém, ou a habilidade que você não tem, você precisa de alguém para te completar. Eu e Mônica e eu. Inclusive tem uma coisa interessante no mercado, por exemplo, você paga, por exemplo, vamos dar um exemplo, a Ferrari. A Ferrari até hoje tem traços de produtos artesanais. Ela tem o traço do produto, a essência é fazer um carro à mão. Mas se você pegar documentários sobre como o carro é construído, você vê que uma quantidade enorme de ferramentas e pessoas especializadas em questões específicas dão o corpo àquele produto final. Então, se você não tem equipe, sinto muito, você está fora do mercado. Exato. Tá fora da merda. Eu falo muito que assim, eu e a Mônica a gente atende muitos executivos. E aí a questão do executivo, ele não tem habilidade de tudo, mas ele confia na equipe dele, porque é especialista naquele assunto. Então, qual é o papel do líder? É direcionar, montar estratégia, planejar, mas confiar na equipe. E é isso que a Cris fez. Cris, por favor, vamos continuar, porque está super interessante. Só interromper, porque é preciso a gente pontuar. A Mônica quer falar. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Uma coisa que eu acho importante, e tem a ver com a história da Cris, é a questão da tomada de decisão. Sim. Então tem o passo do não quero. E a gente resgata o que o Saulo falou sobre colocar a casa em ordem. Para colocar a casa em ordem precisa da tomada de decisão. E você pode tomar uma decisão. O ser humano só muda por duas questões. Ou ele vai sofrer pra caramba, a dor vai ficar imensa e ele resolve mudar. Ou ele muda porque ele entendeu que ele precisa de se desenvolver para chegar onde quer. Ele resolveu tomar o fato de as coisas que ele deseja não estarem se cumprindo ou realizando como um feedback da vida de que algo precisa ser mudado e eu posso ser proativo o suficiente para escolher desenvolver as habilidades que eu preciso para atingir os meus objetivos pessoais e profissionais. Ou eu posso deixar ao Deus dará, a coisa correr, a dor ficar enorme, imensa, alterar as questões da minha vida por completo, e aí eu decidi mudar. Então tem esses dois caminhos. Então o que a gente frisa aqui na história da Cris, que houve um caminho de autorresponsabilidade. Perfeito. Uma escolha que Exato. entra na autoliderança e na mudança de comportamento em prol do objetivo. Fala, Cris. Porque eu falo, né, toda escolha, ela vai ter dois lados. Não tem como, essa história que, essa escolha é dois caminhos. E quando você está disposto a encarar ele, você sabe que você vai fazer a diferença, mesmo que aquilo te doa, mesmo que inicialmente não faça assim, você não tem a visão toda, mas você tem o início. E eu fui pela dor, exatamente o que vocês falaram. Porque imagina, eu vendo o meu marido sofrendo do jeito que ele estava, para mim, com toda humildade, não era difícil recomeçar, porque eu já tinha tido que recomeçar várias vezes. E eu entendia que cada vez que eu caía, eu poderia levantar de uma forma diferente. Que eu poderia pegar os aprendizados e transformá-los, né? Só que olhando para ele, eu falava assim, meu Deus, será? Não que eu subestimasse ele, mas pelo histórico dele. Então, quando eu foi muito doloroso, porque ele não me queria lá. Então, assim, ele não falava comigo, ele não me passava o serviço, porque ele falava assim, aqui não é o seu lugar. Eu estava com a Giovana pequenina, e hoje eu entendo que era uma forma de proteção por toda a história, por toda a situação. Então, quando as coisas começaram a fluir, imagina, eu não entendia nada, apesar de dirigir desde os 18, eu não sabia nem que era um para-barro. Ele falava assim, não, o cliente reclamou do para-barro tal. Eu falava, então me mostra quem é o para-barro para eu poder resolver, porque eu estou disposta a encontrar a solução. Sim, mas eu preciso entender. Claro. Eu preciso entender que é o para-barro para eu entender a questão e resolver com o cliente. Você sabe que tem uma coisa no Brasil que eu fico perplexo. Se você pegar, por exemplo, eu enfrentei muito isso. Em situações específicas que eu falava, vão por aqui que vai dar certo,
100 pessoas falando, olha o otário, olha não sei o que, aí eu ia lá e funcionava. Eu vi isso há alguns anos na frente de um caixa eletrônico. Eu vi 2 portinhas, uma com a luzinha piscando e uma fila enorme. Eu cheguei na fila, eu fui lá na porta, vi que estava a luz piscando. Eu entrei, falei, meu, esse caixa está funcionando. Fui lá e resolvi tudo. Aí eu parei, saí da portinha e falei pro pessoal da fila, pessoal, esse caixa está funcionando, é só vir para cá. Ninguém saiu da fila. Teve um rapaz lá no fundo, pô, esse imbecil não tá vendo que lá não tá funcionando? E tava, gente. Então é impressionante, parece que existe aí, a Paula já falou que nós temos uma tendência ao negativo, não é isso? Então, ser líder é um trabalho solitário. Eu tô errado? Eu vou falar assim, ó. Então, a gente fala que... Desculpa. Chega até a ser engraçado. Sim. Mas quantas vezes você já se pegou precisando comprar alguma coisa, você entra numa fila, mas você não sabe se é aquela fila? Sim. Porque nós somos automáticos. Nós somos programados para fazer aquilo dessa forma, porque nós somos treinados para essa forma. Nós não fomos treinados para parar, analisar a situação e entender de qual passo que nós vamos dar. E aí você entra numa fila, a gente fala que é o efeito manada. Então você entra numa fila, você pensa lá e você fala assim, bom, é aqui que eu tenho que ficar. Daqui a pouco você vê que o que você precisa não tá ali. Aí você começa a perguntar. Quando você começa a perguntar é que você entende para onde realmente você tem que ir. E isso acontece na nossa vida em todos os campos. Não é numa fila. É porque a gente tem uma tendência, a questão da busca do pertencimento. O ser humano, ele precisa desse pertencimento. Na nossa cultura brasileira, a gente, mais ainda por sermos muito relacionais, tendemos a querer pertencer a um grupo e não estar destoando desse grupo. Sendo que muitas vezes, só que a gente entende assim, o certo e errado, né? Você está no caminho certo, eu estou no caminho errado, as dualidades, o preconceito, e a gente esquece que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Então, quer dizer, o mundo não é só... Existe uma terceira posição onde você se coloca e consegue ver a posição que você está hoje, o que você está ganhando, o que você está perdendo, e a gente começa a fazer escolhas que sejam favoráveis para a nossa vida. Quando a Cris fala de histórico, o que acontece com o ser humano? Toda crença que a gente tem, ela é limitante. Às vezes as pessoas falam, não, crença limitante, toda crença é limitante. Por quê? Porque ela é baseada no seu passado. Você vai buscar no passado um resgate de uma memória. Se você, por exemplo, não tem habilidade de venda e você não teve um histórico de venda no seu passado, você fica inseguro na hora do momento de vender. Então, como é que é? Toda crença é limitante? É interessante esse raciocínio, olha que legal. Porque ela tem a base no passado. A gente vai buscar na nossa memória o que a gente sentiu, o que a gente viveu. Então, por isso que a gente tem que estar em constante revisão de crenças. Porque mudou o contexto, a gente entende que aquilo não cabe mais. Então, a gente tem que avaliar o contexto e entender se o comportamento que a gente está colocando agora, no nosso momento profissional, na função que a gente está exercendo, o que o mercado está pedindo, talvez não seja aquilo que eu tenho de habilidade. Posso dar o gancho? Claro. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Vou dar um gancho aqui. Em mim não, pelo amor de Deus, hein? Quando a gente... Em mim não, pelo amor de Deus. Vai dar um gancho direito, um gancho de esquerda, em mim não, né? Pelo amor de Deus. Ah, bom. Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de medos, de desejos, é isso que a Mônica está trazendo. Quando a gente não tem experiência de algo, a gente cria insegurança. E quando a gente não coloca o nosso desejo, que é o caso da Cris, eu não conheço tal peça, mas ela falou, olha, ok, mas o meu objetivo aqui é maior do que só essa peça. O objetivo é maior. Então, quando você entende que o seu desejo é maior do que a sua insegurança, do que o seu medo, você se enfrenta.
E aí você enfrenta essas crenças que você não teve experiência do passado, ou que você teve experiências traumáticas. E assim, Saulo, é o que você falou, as pessoas, elas não estão para te impulsionar. Nós vivemos em constante atrito. É igual você falar assim, olha, eu tenho eu tenho uma dor aqui na coluna, alguém vai chegar do nada e vai falar assim, nossa, eu também tô com uma dor de cabeça. Porque a gente vive em constante competição. O ser humano, ele é programado para isso. Quando eu falo que eu fiz a palestra, que você participou, da Adão e Eva, a gente já vem disso, já vem da nossa característica, trazer essa competição. Ah, isso não foi meu, isso foi seu. Ah, a minha dor é maior que a sua. Então, assim, o meu sempre vai ser melhor ou mais difícil. Eu vou ficar nesse atrito. E o que a Cris trouxe para a gente foi assim, eu sei do meu objetivo, eu sei das minhas dores e eu tô aqui para estar junto com você. Essa é a nossa dor, não é a minha nem a sua, é a nossa, é a família. São os valores familiares. Você está falando uma coisa que me lembra muito, tem muita gente que me critica. Nossa, Saulo, quando você está dando as suas entrevistas, você deixa os entrevistados muito à vontade. Eu vejo você mexendo no computador, no celular. Não sei. Eu falei, lógico, estou montando o palco, estou montando a estrutura. Ah, mas eu vejo que você faz ali, não está nem se preocupando com as câmeras. Eu falo, amigão, eu faço um programa de rádio que por acaso tem câmera. Então o importante é a voz, a essência do nosso trabalho no rádio é a voz, que por consequência tem câmera. Então o ambiente tem que ficar agradável. E aí o que acontece? Aí vem o elogio. Nossa, Saulo, você vai mexendo nas coisas com uma leveza, com uma tranquilidade, com uma segurança. Eu falo, cara, é assim que eu sou, tem que fazer. Se você não faz, não gira. Então, como eu sou focado no fazer e fazer bem feito, sinto muito, meu amor, morra de inveja, então viva de inveja. Porque daqui para frente, na minha opinião, em pleno século XXI, com tudo que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, ou você é proativo, ou você está fora do jogo. Essa é a minha opinião. Concorda comigo ou discorda de mim? Assim, a gente está com um pouco menos de 10 minutos e eu quero pedir para a Cris, porque assim, a Cris, além dela ser essa mulher guerreira, família, que busca o empreendedor, que ela quer transformar líderes em empreendedores, ela também tem uma questão que ela ajuda, às vezes, pessoas que ninguém ajudaria. Não só na diversidade, mas assim, questões, às vezes, até física ou outras situações, de contexto que você não daria emprego para essas pessoas. E a Cris, toda vez que a gente conversa com ela, e eu tive a felicidade de participar de um evento, né, onde eu vi as colaboradoras, entre aspas, né, dela, fazendo pela líder. E quando a gente fala que o líder é um bom líder, os colaboradores, eles não fazem pela empresa, eles fazem pelos líderes. E a Cris, ela traz isso. Então, Cris, aproveita aí que a gente tem um pouquinho menos de 10 minutos e fala um pouquinho dessa questão que você faz com seus colaboradores, com as suas gestoras, com essa transformação e até de acolhimento social. Eita, agora até entrou um cisquinho aqui, literalmente. Vamos lá. O que eu enxerguei, né? Essa questão que a Paula trouxe, né? Em 2017 eu fiz o cadastro na Merkey, comecei a sentir a empresa, tal, porque como eu falei, tinha várias possibilidades de trabalhar, mas eu queria me conectar com algo que eu tivesse uma estrutura por trás de mim para impactar e transformar. Imagina, eu tenho diagnóstico de fibromialgia há mais de 13 anos. Se eu for olhar pelo lado do diagnóstico, ele é limitante. Né, você é visto como, será que hoje ela vai estar bem? Será que ela vai estar bem? Será que ela vai dar conta? Então, assim, eu acho que Deus já me proporcionou uma situação para mim entender que sim, todo mundo é capaz. Eu não posso julgar por esse externo, eu não posso julgar por um diagnóstico, eu não posso julgar por uma situação isolada. Então, na minha equipe, eu olho para todas as pessoas com muito amor. A única coisa que eu peço para elas não é sobre formação,
né, é sobre por que você quer transformar a sua vida. Porque eu sei o porquê eu quis transformar a minha. Foi um momento muito delicado que eu me vi sem chão, que eu me vi assim com crises absurdas de dores e pensando, meu Deus, para uma empresa convencional eu já não sirvo mais. Porque imagina como que eu viro e falo assim, olha, hoje eu estou com tantas dores, que a minha pressão está nas alturas, não vou poder desenvolver o que foi me prontificado a desenvolver. Sem contar que com o tempo, eu acho que eu poderia até, dependendo do projeto que fosse, né, não ser tão ativa nesse processo. Então eu olho todas as pessoas da mesma forma, né, me colocando como a pessoa. Se eu, com várias situações, limitações, eu busquei o fazer dentro do meu cenário, das minhas condições, quem sou eu para dizer que o outro não está apto a fazer? Sim. Então, a única coisa que quando eu vou entrevistar uma pessoa por oportunidade, eu trago a minha verdade, né? Eu trago um breve resumo de como tudo começou, né? O porquê que eu estou nesse negócio. Poderia estar, como eu falei, com loja de conveniência, poderia estar trabalhando com o marido, mas o propósito meu é poder trazer essa liberdade, seja quem for, seja uma pessoa e tem uma limitação, seja uma pessoa que já passou por vários tipos de trabalho, porque assim, se eu posso fazer dentro de um cenário que a muitos olhos eu não seria capaz, então, para mim, a pessoa falar para mim, eu estou disposta e comprometida a aprender, eu estou disposta e comprometida a compartilhar, eu estou disposta e comprometida a ouvir, eu estou disposta e comprometida a fazer a mudança que eu tanto desejo, eu pego essa pessoa pela mão e não solto. E eu brinco, eu só solto se você soltar a minha. Porque se você soltar a minha, livre-arbítrio, eu tenho que te respeitar. Eu posso até querer mais do que às vezes você mesmo quer. Mas aí entra o que a Paulinha falou. Eu não só falo o que quero, eu mostro o caminho. Eu pego meus acertos e erros e falo, olha, eu fiz esse percurso, para mim não foi muito legal. Porém, se você não se permitir experimentar, pode ser que seja diferente para ti. Porque às vezes as habilidades, a forma de olhar, uma outra visão. Porém, se você quiser, né, caminhar comigo, entendendo que vamos estar aprendendo, compartilhando, eu tenho a Mariana, né, que veio pelas mãos da Paula, que ela me apresentou. Mariana... Ah, filha do Maurício, a turma do Giló? Nossa, exato. Que maravilha. Exatamente, que conhecemos no Papo Amigo. Que maravilha, hein? Mariana é incrível. doce Quando pessoa. a Paula me passou o contato, que eu entrei em contato com o Maurício e tudo, a primeira pergunta que o Maurício falou, Cris, o que você acha? Eu falei, posso falar um pouquinho com ela? Quando eu falei olhando para ela, porque assim, eu falei para ele, ela tem alguma mobilidade que ela não possa falar, ela não possa comunicar? Ele falou, não, ela fala, ela estuda, ela é super inteligente. Eu falei, então eu vou fazer as perguntas para ela, porque não fazia sentido fazer para ele. Sim, claro. Olhando para ela, eu enxerguei nela um potencial absurdo. A menina é assim, ela é visionária. Ela tem 20 anos e dentro do contexto, ela é visionária. Claro, Tudo claro. que eu falo, ela anota. Ela pergunta, ela traz. Então, assim, quem sou eu para dizer que porque devido XY ela não pode? Sim. Então, o que eu quero deixar assim de principal é que assim, não importa o que você passa, não importa o que determinam para você. Importa o que você, aonde você quer chegar e como você vai fazer para chegar. Pessoal, eu tenho menos de 3 minutos para encerrar o nosso papo amigo aqui hoje, o nosso bate-papo, e eu estou vendo que a Cristina está emocionada, e eu, como sou de peixes, logo também então vou começar a chorar também aqui. Então as emoções estão explodindo aqui no Papo Amigo, como sempre, graças a Deus. Papo Amigo é emoção. Eu só quero fazer aqui umas observações. Ô Jéssica, nós temos 3 minutos, é isso? Obrigado, Jéssica. Olha, o Maurício da turma do Giló, boa noite, Saulo, Cris, Paula, Mônica, a todos aqui. Maurício, Mariana Rodrigues, mandando um beijão aqui, o Maurício. O Valdir Dias da Silva, Valdir, olha que maravilha. Boa noite, Cris, olha. Saulo e galera técnica aqui, olha. Rita de Cássia Nogueira, muito boa noite. A Paula também mandou uma mensagem. Davi Caparelli, meu mestre da Ordem Templária aqui Brasil. Ô Davi, um beijo no teu coração, meu grande mestre aqui da Ordem Templária Brasil. E estou aqui recebendo aqui, ó, tô vendo aqui, Mariana Rodrigues, tá mandando aqui também mensagem, a Mariana aqui, Nina Takahashi, mulheres lindas, Nina Takahashi, tô vendo aqui no Facebook, tô vendo aqui no YouTube também, o Valmir também mandando mensagem, vendedor Olhos de Águia, Eumari, Thaís, tô vendo aqui, Alexandria Estética, olha aí,
Um beijão no seu coração, Alê gente. também é empresária da beleza agora. Sim, então, opa, aliás, a Alessandra, você tem que voltar no Papo Amigo, menina. Você podia estar aqui Ela com a vai gente voltar, hoje. Ela vai voltar, É Saulo. que ela não, é uma loucura, mas a agenda dela é louca também, que nem vocês, Não, ela não ela vai para. voltar. Segunda-feira ela consegue vir. Então, não sabia, então revelou um segredo aqui, que maravilha, hein? Ô, gente, ó, o seguinte, ó, faltando menos de 1 minuto para terminar o Papo Amigo Cris, de fala hoje, seus o contatos. que a gente faz aí? Passa o telefone. Cris, fala os seus contatos. Vamos lá, meu celular, WhatsApp, né? 11 DDD 11 96880 1060. Lembrando, Como é que é? 9 6880 6880 1060. 1060. O Instagram, @CrisStyle, Arroba. _ oficial. Lembrando que toda pessoa que estiver disposta e comprometida a fazer sua mudança, ela não precisa ser de São Paulo, não. Ela precisa ser só do Brasil, de qualquer lugar do Brasil. Tenho pessoas em cidades que vocês jamais imaginariam, mas a disposição e o comprometimento delas está fazendo uma diferença absurda para elas chegarem onde elas desejam. Cris Vieira da Mary Kay. Cris Vieira 11 96880 1060. 11 96880 1060. Entre em contato, conversa, que de repente vai gerar postos de trabalho. Aí por que não? Por que não? Por que não? Eu tô aqui, tô disposta. Pode falar, Paula. Eu quero falar que dia 6? Dia 6? Do Simpla? Dia 6? Bom, nós temos a liberação do link do projeto da Mentoria Anjos Sim. para junho já no Simpla. Então, se você jogar Mentoria Projeto Anjos, tudo que a gente está trazendo aqui na rádio, a gente está ensinando através de ferramentas dentro do Simpla. Então, se você tem interesse, pode entrar em contato com a gente pelo Simpla, Mentoria Projeto Anjos, ou pelo telefone 11 941 53 7468. A Mônica acabou de ver aqui, é dia 7 de junho. Eu faço questão de passar esse recado amanhã. Nem que eu tenha que colocar Nova vocês dois turma. no Skype de novo aqui no Papo Amigo, que amanhã, terça-feira, vai ter. Ô, Paula, como é que é a despedida, então? Até lá. Até lá. É a marca registrada agora, viu, gente? Olha, amanhã a gente tem mais Cris, Papo Amigo. obrigada, amada. Informação com prevenção. Até o próximo Papo Amigo. Gente, um beijo no coração. Tchau, 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 tchau. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Papo Amigo. Informação com reflexão. Até o próximo programa.